Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje falaremos sobre experiência do cliente. Eu estou aqui com 3 feras neste assunto. Nossos convidados, Sérgio Pereira, CEO da Trollando Por Aí, Gabriel Ottoni, nosso diretor jurídico, e Ian Salim, nosso líder técnico lá na Crosssoftware. Eu sou Rafael Melo, diretor técnico da empresa, e hoje nós vamos bater um papo sobre experiência do cliente, experiência do usuário. Qual que é o planejamento necessário? O que você precisa realmente para trazer uma experiência diferenciada para o teu cliente? Então vamos lá. Serginho, quero começar com você. Bora lá. Certo? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Primeiro começa um pouquinho falando o que a tua empresa faz. Eu sei que a sua empresa é focada em experiência, mas fala um pouquinho do que a empresa oferece, o que ela faz aí no mercado. Então, você já me conhece, a gente não teve a oportunidade de fazer nenhuma expedição junto ainda, mas o que a gente vende é essa experiência de expedição. O que é uma expedição? Uma expedição nada mais é que uma viagem de longo alcance, vamos dizer assim, uma viagem longa, onde o destino final não é a intenção. O principal objetivo. O principal objetivo. O objetivo mesmo é todo o trajeto. Legal. Isso é que a gente chama de expedição. Legal. Porque sempre alguém pergunta, mas você vende... Então você vende uma como é que falava o pessoal antigamente que ia de ônibus para... Uma excursão. Uma excursão. Não é excursão, porque a excursão, o destino final é a intenção. É o objetivo. No caso de expedição, não. O que a gente proporciona, então, é essa experiência para quem viaja conosco. Experiência de, talvez, ter que mudar todo um trajeto no meio do caminho. Nada é certo. Legal. Sabe? O cara entra aqui, ele sabe que ele vai voltar para cá, mas ele nunca sabe o que vai acontecer. Existe imprevisibilidades. Total, né? E a graça tá aí, né? Cada um no seu veículo, cada um faz a sua guiada, a gente dá só orientações, mas a graça da experiência, já que nós estamos falando de experiência, é essa. Legal. O sujeito saber que pode ocorrer de tudo no meio do caminho. Bacana. Mais ou menos é isso. Não, maravilha. E trazendo isso para o nosso contexto, essa analogia que a gente gosta de fazer nos nossos podcasts, é justamente isso. Do lado de cá no digital, a gente tem muito essa questão da imprevisibilidade, né? Não existe um trajeto final, um destino final, né? A tecnologia também está sempre melhorando e mudando, então existe muito isso. Às vezes a gente começa um projeto, né? E no meio do caminho isso muda completamente. Muito mutante, né? Isso, muito dinâmico, e a gente tem que traçar novos percursos, novos caminhos para chegar em determinados objetivos. Então, acho que é uma analogia muito interessante. A gente gosta de trazer essas analogias cotidianas. Por quê? Porque você falou e ficou muito claro. Por quê? Porque é palpável, é tangível. Sim. E no digital não existe essa tangibilidade. A gente tem essa dificuldade de entender essa tangibilidade no digital porque é tudo muito abstrato. Né? Tá lá no computador, tá lá na internet, na nuvem. Exatamente. Então, muita gente fica confuso com isso. Então, essas analogias, esses paralelos que a gente traça, eu acho que são muito interessantes. Então, outro ponto que eu vi que é muito importante no teu negócio, que também para a gente é muito importante, é a questão da experiência. Sim, né? sim. E aí eu queria começar perguntando para você o seguinte: como que é o planejamento desse roteiro? Como que você escolhe? Por quê? Certo. Né? Como que você escolhe os clientes também? Porque eu sei que o teu negócio é um negócio que os clientes são meio que escolhidos, né? São clientes específicos, né? Um nicho. Então me fala um pouquinho como é que é essa experiência de planejar isso. Tá. Bom, planejamento não foge muito do que a galera já costuma fazer quando vai escolher uma viagem. Certo. Por exemplo, nós temos já uns 15 anos que o Jalapão tem sido o destino mais procurado do Brasil. Legal. Supera Fernando de Noronha, já tem mais ou menos uns 10 anos. Que sempre Isso é uma estatística geral de viagens. Geral de viagens. Que legal, cara. Tem uma revista, eu não lembro qual é o nome dela, mas ela que elege esses destinos como primeiro lugar, enfim. Noronha sempre foi o destino dos sonhos de todo mundo, né? Mas já não é mais, há uns 10 anos, Jalapão está em primeiro lugar. Legal. Ou seja, já é um ponto de escolha para onde levar o pessoal, né? Então, se está todo mundo querendo ir para Noronha, vamos levar para Noronha. Né? Para Jalapão, vamos levar para Jalapão. Só que aí vem aquele detalhe, a gente usa isso aí como a primeira ferramenta, mas a base mesmo é o que eu conheço, a experiência que eu tive. Você já conheceu, você já experimentou. Não tem como guiar alguém numa expedição se eu nunca participei dela, se eu nunca aproveitei aquele local, se eu nunca conheci aquele local. E você fazendo isso, você peneira muito, né? Você tira muito o que é bom, o que vale a pena você estar comigo, o que não vale a pena você estar comigo, né? É o que a gente falou mais cedo aqui, a experiência, né? Você tem aquela experiência já para poder guiar alguém
pro que é bom e pro que é pegadinha. Porque o turismo existe muita pegadinha, né? O que mais tem no turismo é pegadinha, né? Então, eu acredito que na área de vocês, a tecnologia também tem isso, muita pegadinha. O cara te oferece uma coisa e que você chega lá e fala assim, pô, mas não é nada do que eu queria, cara. Eu não fui pensando nisso que eu mexi meu dedo, né? E também é muito o que a gente faz. Então, eu preciso participar primeiro de algo, de conhecer aquilo ali, bem conhecido, para depois proporcionar isso para a galera, entendeu? Legal. Fazendo um paralelo com o nosso lado aqui, é justamente isso, essa curadoria, né? A gente também tem o caminho das pedras, a gente sabe esse caminho aqui é bom, esse caminho não é tão bom, esse aqui é mais difícil, esse aqui é mais fácil. Então, até jogando agora para o Ian falar um pouquinho, fala um pouquinho das experiências, Ian, que a gente tem justamente no momento de montar uma experiência de usuário de um aplicativo, de fazer essas escolhas. Como ele falou, a gente já sabe quais são os gateways de pagamento, quais são as estratégias, as estruturas, o layout, as cores. Então fala um pouquinho como que esse planejamento de uma experiência de um aplicativo para que a gente possa entender o tanto que é parecido com o planejamento de uma experiência de viagem. Perfeito. Primeiramente começa com a ideia, né? Qual o objetivo, onde que a pessoa quer chegar. Igual o exemplo de viagem. Muitas pessoas hoje em dia... Eu amo essas analogias, cara. No final, tudo é... A cabeça, o psicológico é tudo muito parecido. Muito pensado... Algumas pessoas querem fazer paralelos ao Uber, paralelos ao iFood, aplicativos que têm a mesma intenção, que é desenvolver um serviço sobre demanda. Então, o objetivo é um serviço sobre demanda, conectar pessoas que fornecem aquele tipo de serviço para pessoas que querem aquele tipo de serviço. Então, sempre desenvolvido, nós pegamos o que já tem, que a gente já conhece, que funciona no mercado, que, por exemplo, layouts, cores... Cada cor tem um porquê de estar em um aplicativo para oferecer tanto uma experiência melhor. Um exemplo, utiliza as cores verdes claras para aplicativos que ficam no sol, que a pessoa precisa estar trabalhando no sol o dia inteiro. Aplicativos cores mais escuras para pessoas que trabalham à noite, por exemplo. Bacana, tudo isso, não tinha nem ideia disso. Legal. Então, tudo isso nós sabemos através de estudos, através de experiências que deram certo, que deram errado. Então, por nós desenvolvermos aplicativo há bastante tempo, aprendermos com o mercado é muito dinâmico, muito constante. Então, é interessante sempre aprendermos e não existe um caminho perfeito. Isso. Nós vamos aprender. Isso vai mudando, né? E se alterando e melhorando. E, como você falou, tem várias formas de chegar no Jalapão. Claro. Exatamente. Inclusive, fica a dica aí para muita galera que tem construído aplicativo de viagem, que hoje em dia também é muito difícil você fazer uma viagem sem uso de tecnologia. A não ser um Google Maps, que é uma coisa muito bem desenvolvida, alguns outros muito bem desenvolvidos, a grande maioria são aplicativos dificílimos de você entender, de você compreender o que o cara está querendo mostrar ali. Complexo, né? Muito complexo. A experiência muito fica carregada. Mal feitos mesmo, né? Então, assim, fica até a dica pra galera. Vamos fazer um negócio mais bem feito. Sobre a experiência desses aplicativos, muitas vezes a pessoa quer desenvolver, ela acha que o jeito dela é o jeito certo. E ela quer impor isso e não ouve feedbacks, não ouve... a própria consultoria que a CrossSoftware oferece, ela ignora. Sim. Ela traz ali várias ideias que ela teve, que ela traz do lúdico dela, que ela vê do concorrente, quer colocar tudo no aplicativo só e é igual nós estamos falando aqui, fica sobrecarregado. Vocês viram tanto que é interessante esse negócio de experiência e usabilidade. Estatisticamente, o celular ele é usado mais pelas pessoas pela mão direita e com a mão só. Né? Na maioria do tempo você está segurando o celular assim. A não ser quando você está com as duas mãos digitando e tal. Mas os botões mais importantes do aplicativo é ideal que eles fiquem nessa parte inferior direita. Por quê? Porque você consegue clicar com a mão só, segurando o telefone. Entendeu? São detalhes que melhoram demais a experiência. Agora o cara tá com a mão só aqui, aí você bota um botão lá no canto superior esquerdo, vai ficar ruim para ele utilizar. Para nós que ainda tá dirigindo. Exatamente, exatamente. Imagina. O tanto que fica prático, ó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, esses são pontos muito interessantes de experiência. E agora, Sérgio, me fala uma questão seguinte. Entendi do planejamento, entendi que tem toda uma curadoria, né? Que você busca isso e tudo mais. Agora me fala um pouco do feedback do seu cliente. Como é que ele se sente nessa experiência? Eu sei que tem cliente que às vezes acha isso, ele fica um pouco assim receoso, né? Que não sabe o que vai encontrar, não sabe se o carro dele consegue ultrapassar os obstáculos. Com certeza. Me fala um pouco de como que é lidar com essa expectativa do cliente em cima da experiência que ele vai ter. Cara, eu tenho todo tipo de cliente. Vou ser bem sincero. Porque às vezes alguém me pergunta assim, mas qual que é o seu cliente que precisa de você para te levar em tal lugar? Para você levar ele em tal lugar?
A gente tem aquele cliente que o cara que é solteiro e fala assim, pô, eu não quero viajar sozinho, quero viajar com a turma, quero viajar com a galera. Eu não consegui essa galera, porque a galera que eu quero viajar não tem 4x4, então eu preciso ir com a turma de 4x4. É um tipo de cliente. E eu tenho cliente também que é aquele pai de família, às vezes um médico que tem 2 filhos, que tem um 4x4, mas nunca ligou a tração na vida. Esse cara não quer sair com os filhos e ter dor de cabeça de se ele está no caminho certo, se ele está perdido, se ele não está. O que ele tem que fazer? É hora de ligar uma tração? Não é? O que eu faço aqui? Eu ligo, não ligo? Atravesso uma água, não atravesso? Também é um tipo de cliente que a gente tem. Legal. Né? Poderiam se aventurar a viajar sozinho? Poderiam. Todo mundo pode hoje em dia, né? Quem é mais aventureiro, tem esse espírito de aventura, geralmente vai. Mas aí a gente está lá para dar aquele apoio, dar um socorro se precisar. O carro de apoio que a gente tem é muito bem equipado para isso, né? Então, basicamente é isso também. Pessoal, eu acho que nos pontos de dificuldade é onde... Assim como o pessoal busca uma boa empresa para construir seu aplicativo, tem que falar, pera, eu não quero viajar tendo problema, mas eu quero viajar no meu carro. Eu quero uma experiência off-road. Né? Então, deixa eu buscar alguém que tenha esse conhecimento para poder me levar, porque senão eu vou ter problema. E vai mesmo. Justo, tá? sempre tem. Vai. Exatamente. Eu lembro você mesmo, você tinha o off-road, a gente andava um pouco junto. E uma vez você fez um passeio sozinho para Canastra, alguém num grupo nosso chamou atenção. Lembra? Esse cara não faz sozinho, porque é perigoso. Às vezes você quebra uma suspensão. Precisa, né? de um apoio. Né? Então o ideal é que nunca você vá sozinho. Justamente. Dentro do nosso ambiente aqui de negócio é justamente isso também. Você pode contratar um freelance, você pode contratar um programador ou uma equipe de programadores para fazer o aplicativo para você, mas vai ter problema. Sim. Vai ter desafio. Então é nesse momento que essa curadoria, né, esse planejamento da experiência, tanto da experiência do cliente, quanto a experiência que o usuário final vai ter, você consegue trazer essa experiência. Nada melhor que você pular problema, né? Se eu posso pular um problema, deixa eu pular ele. Por que eu vou sofrer em algum lugar, sendo que o Serginho pode me levar? Por que eu vou sofrer fazer um aplicativo se você tem aí na ferramenta certa na mão? Né? Então, acho que mais ou menos a analogia é por aí. Legal. E me conta um pouquinho, Serginho, como é que é essa questão do tempo de planejamento? Tipo assim, quanto tempo antes você planeja uma viagem, teu cliente vai, ele tem a opção de pagar à vista, parcelado, como é que funciona esse processo? Cara, então, o tempo de planejamento ele demora um pouco. Por quê? A menos que seja, vou repetir novamente como exemplo, um Jalapão, que é um lugar que eu já fui 5 vezes levando expedição, então eu já estou bem acostumado com o Jalapão, já estou quase nativo de lá. Legal. Então, o Jalapão, quase um jalapeño. Ali eu não tenho mais que perder muito tempo, é só fazer uma mídia legal, datas legais, definir data e botar para vender. Se é um destino novo, aí ele demanda mais tempo, porque primeiro eu tenho que abrir um roteiro, eu tenho que ir lá sozinho, né? Tenho que percorrer todo aquele roteiro que eu quero fazer. Então, assim, primeiro eu vou perder 1 mês para abrir esse roteiro, depois eu volto, aí eu vou montar, em parceria com os hotéis que eu fiz no caminho, vou montar a expedição com valores, datas, material de divulgação. Então, assim, cerca de 2 meses para uma nova expedição. Certo. Né? Agora, para uma que a gente já conhece, não. Coisa assim, 1 mês antes eu já começo a venda para uma expedição para o mês que vem e manda bala e vamos viajar. Legal. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho de problema. Vamos lá, isso tem. Sempre tem. O que acontece quando o teu cliente ele tá passando por uma experiência e ele tem um problema ali no meio? Ou o carro dele quebra. Cara, já aconteceu muito. Ele começa a ter algum problema ali, ou ele se perde. Como que você lida com isso dentro do teu processo? Cara, já aconteceu de se perder, sim. E já aconteceu de carro dar problema, sim. Eu estava fazendo uma vez em Jaguariaíva, que é uma terra de cachoeiras. Lá a gente fez um carnaval lá. E a ideia do comboio é sempre o cara de trás tem que estar sempre visível. Certo. O último, que faz o fechamento, né? O penúltimo nunca pode perder ele de vista e assim vai. O antepenúltimo nunca perdeu o penúltimo e o primeiro você nunca pode perder o carro que está atrás de você de vista. E uma certa vez esse que estava por último lá em Jaguariaíva, ele parou para tirar uma fotografia, não avisou pelo rádio, que todos os carros têm rádio, ele não avisou. E o da frente correu, esqueceu de olhar para ele e ele se perdeu, cara. Ele se perdeu e muita estrada de chão, muita entrada, muita saída. Eu sei que ele foi conseguir chegar ao hotel que a gente estava umas 11h30 da noite e a gente chegou umas 6 da tarde. Nossa! Então, assim, ele chegou muito bravo, mas consciente de que o erro foi dele. Entendi. Ele não avisou que ia parar, ele era o último, ele não poderia ter parado sem o ok da turma, né? Uhum. Então, assim, acontece muito isso daí também. O outro que a gente ia falar, a outra hipótese era qual? Eu me esqueci. Uma era de o cara se perder, outra do carro dele quebrar. Carro quebrar. Carro quebrar, aconteceu Chapada dos Veadeiros.
o cara, a barra de direção do cara soltou e numa curva ele passou direto. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Soltou o pino da barra. Soltou. Mas aí também é a hora da gente dar o apoio. Né? No caso do cara perdido, não teve como dar apoio porque ele se perdeu, fica meio complicado. Apesar que a gente voltou atrás, deixou a galera no hotel e voltou atrás dele, não conseguimos achar. Mas o cara que o carro estragou, aí ele tem todo o apoio. A gente levou ele cabeado até na próxima cidade, que era Alto Paraíso de Goiás. Levamos ele lá, acionamos o guincho, ficamos com ele lá no local até o guincho chegar, o cara não ficou sozinho, enquanto a galera estava no hotel descansando e de boa, né? A equipe do apoio estava trabalhando. E é esse apoio que muita gente procura, sabe? O cara fala assim, pô, eu tô aqui, meu carro quebrou uma suspensão aqui. E é algo natural para você, né? Super Já natural. Aconteceu 1 milhão de vezes. Mesmo porque a gente exige muito dos carros, né? A maioria dos passeios, não vou dizer que tem trilha pesada, mas tem trilha para se fazer. A graça do off-road tá aí, né? E pode acontecer de um carro não tá tão não, e esse tipo de desgaste não dá para saber. Uma hora acontece. E no caso dele, por exemplo, era um carro que não tava nada revisado, sabe? Era uma Pajero 95, ela tava cheia, toda ressecada, bucha ressecada, tava toda... E deu B.O. Deu B.O. Mas aí a sorte dele, a gente tava lá pra ajudar ele, não deixa ele sozinho. E acontece isso, tem várias outras situações aí. Sensibilidade muito Bom, grande. olha o tanto que é legal, só te interromper rapidinho, o tanto que é legal entender esse processo de experiência de usuário, experiência de cliente. Tem problema, tem previsto, prazo que não se cumpre, por exemplo, o cara chegou bem depois, então o prazo que ele tinha de expectativa não se cumpriu, o carro quebra. Então, tudo isso que acontece em um projeto de experiência de usuário, no caso dele, do Serginho, que é viagem, a gente vive isso aqui também na área de desenvolvimento de software, na área de aplicativo, né? Então, é importante trazer essas analogias para que realmente quem está nesse mercado, quem está desenvolvendo um projeto, seja com a gente, seja com outra empresa, entenda que esses percalços eles vão existir em todo o cenário de experiência de usuário. Você criou uma experiência, você pode ter esse tipo de situação. Ainda mais quando a gente fala de algo onde o destino, né, final não é algo 100% certo. Né? Sim, com certeza. Então, isso é uma analogia bem interessante da gente trazer para realmente ficar claro, né? Ficar claro e sabermos extrair as melhores situações desse tipo de cenário. Né? Então, ideias também, exatamente, cada pessoa tem uma ideia diferente. Isso, né? Exatamente. Vou puxar a bola pro Gabriel agora, falando aqui um pouquinho, e aí depois eu quero entender também da sua parte, Serginho. Vamos lá. Na verdade, eu vou perguntar pro Serginho e depois a gente fala primeiro. Deixa ele falar primeiro. Como funciona a parte contratual dessa experiência sua? É algo mais informal? O cara pagou o passeio, tá dentro e tal? Tem um contrato? Tem umas premissas? Como funciona? Tem um contrato. A gente precisa fazer um contrato, né? Na verdade, tudo que você comercializa hoje não dá para ficar só na palavra, né? E a viagem, por mais que seja lazer, por mais que alguém pense, vai só passear, vai só brincar, mas não é, cara. Pode dar uma problema hora lá que a pessoa fala assim, peraí, isso aí não foi o combinado, né? Então a gente tem sim, tem um modelo de contrato que a gente faz com essa pessoa, visando sempre o bem-estar dele, mas principalmente do grupo. Por exemplo, um carro desse que quebra, eu não posso ficar parado 2, 3 dias numa cidade, sendo que outros 9 carros, 10 estão esperando para fazer. Então o procedimento ele tem que ser padrão guincho. Isso tem que ser contratual. Tem que botar lá e falar, olha, você, a quebrou, partir do momento que tem um problema contigo, eu não posso parar toda a estrutura, né? Então isso a gente faz sim, sabe? E a gente, formas de pagamento lá, a galera, sou muito maleável, sabe? Eu sou muito maleável mesmo. Tranquilo. É claro que incide, às vezes, um aumento, alguma coisinha em um ou outro, mas o sujeito fala, eu quero pagar isso em 12 vezes, 10 vezes, pode pagar, não tem problema não. Sabe? Nunca levei isso como um entrave. Legal. Né? Não, às vezes o cara tem a vontade de fazer a viagem, né? Eu penso mais na experiência dele, sabe? Fazer o rolê, deixa ele acontecer o rolê, faz, né? E depois a gente vai estuda aí a forma que você pode pagar e manda bala. Legal. Essa questão da expectativa, você nunca teve um problema do cliente, não? Eu tenho expectativa de... Já tive sim, porque tem lugares de não que ter às vezes gostado, por exemplo, numa ida para Veadeiros, inclusive foi nessa mesma ida que o cara quebrou o carro, nós pegamos 3 dias de chuva, cara. Sabe? E assim, foi 3 dias de chuva pesada, né? E, o cara ficou meio frustrado? Ficou, mas aí também é uma culpa que não é minha, né? Não tem como a gente comandar o que é a lei da natureza, né? Como a gente já conhecia o lugar, tem até um local lá, vocês pasmem, acreditem ou não, mas lá na Chapada dos Veadeiros tem um local de piscina térmica, natural, sabe? Falei, bom, debaixo de chuva, vamos para água quente então, cara, o que dá para fazer, né?
E o cara acabou que amou, né? Então, assim, gostou do lugar. Mas conseguiu reverter a expectativa. Ficou um pouco frustrado, sim. Acontece que nosso passeio, todo passeio que a gente realiza, toda expedição, ela é 100% voltada para a área externa e natureza, né? E, cara, às vezes a pessoa que mora na cidade, que não tem esse contato, que só vê por vídeo e morre de vontade de ir, às vezes ela fica um pouco frustrada porque ela imagina outra coisa. Né? E natureza é natureza, né? A gente tem lá um mosquito que pega, tem aranha, tem formiga. Um buraco mais forte que esse cara vai cair, não esperava ter caído. Né? Não é igual eu levar ele para um centro urbano e chamar ele para um restaurante para jantar. Então, acontece o inesperado, acontece. Então, acontece esses imprevistos também, de às vezes a pessoa ficar um pouco frustrada, mas graças a Deus, a grande maioria das vezes, ela é o contrário. Ela recebe mais do que ela imaginou que teria. Legal, bacana. Então, trazendo um paralelo com essa questão contratual, tanto que é interessante. A experiência, como o Serginho falou, a experiência ela é interessante e tudo mais, mas tem que ter o contrato, porque existem casos específicos que podem gerar conflito. Esse é outro ponto que acontece muito no nosso segmento também, né? Conflito existe em todo tipo de comercialização de serviço, principalmente serviço, né? O teu serviço, que é a experiência com essa expedição, é um serviço, né? E do nosso lado aqui também não é diferente, né? Então a gente tem aqui o desenvolvimento de aplicativo, e no nosso caso ainda é mais complexo, porque existem mais nuances que a gente não controla. Existem outras empresas que participam do processo, que no seu caso também, hotel, parte de alimentação, posto de gasolina, que também participam do processo, que você não tem controle sobre isso. E no nosso caso é igual. Então, Gabes, fala um pouquinho pra gente como é que é essa questão contratual, né? O que a gente oferta ali, qual que é o objeto do nosso contrato dentro do nosso contexto e quais são os desafios que o nosso contrato enfrenta ali de vez em quando. Eu acho que nas duas empresas, as duas lidam com expectativa. E você colocar expectativa no contrato... É complexo, é difícil. A CrossSoften, ela trabalha com uma forma fácil, quase didática para o nosso cliente. A gente tenta demonstrar para ele da melhor forma como é toda a prestação de serviço da CrossSoften. Do UX, banco de dados, back, até a implantação do sistema. Então, trazendo só uma analogia, seria você explicar para o cliente, cara, a gente vai passar nessa cidade, nesse lugar, aqui vai ter um rio, aqui vai ser isso, aqui a gente vai almoçar e depois vamos chegar no hotel. No nosso caso, funciona justamente desse jeito. É uma viagem. É uma viagem. É o caminho das pedras. É o caminho das pedras, exatamente. Você tem que me seguir, cara. Exatamente. Se você sair, você vai se perder. Você sabe o que você está fazendo, você tem que vir atrás de mim. Exatamente. Você tem que aceitar a minha sugestão aí. E nos dois casos, é uma prestação de serviço. Nós não estamos lidando com produto. Não é uma coisa palpável que ele vai pegar e vai estar ali. Então, quando você coloca isso no contrato, é complicado, mas a gente tenta ali da melhor forma ser bem transparente com o nosso cliente. A gente oferece o objeto do nosso contrato, prestação de horas. A nossa forma de trabalhar é por etapas, que é bem transparente. A gente não pega nenhum valor do cliente antecipado. Todos os pagamentos é por etapa, então isso traz uma tranquilidade para o cliente. Forma de pagamento da CrossSoften, excelente, porque é igual a gente está falando aqui, é por etapa, o cliente consegue se planejar, ele consegue conversar, olha pessoal, agora eu quero dar uma segurada, ok, beleza, a gente para aqui a equipe. Então é um contrato parâmetro do mercado de tecnologia, só que a CrossSoften traz suas particularidades para deixar o cliente mais resguardado. Sim. Um ponto que é complexo, que a gente enfrenta, que você também deve enfrentar, Sérgio, em questão de garantia. Sim, né? Sim. Que tipo de garantia? Como é que você entrega uma garantia de uma experiência? Sim, cara, complicado, né? É difícil. É difícil. Porque a experiência, realmente, cada um tem um ponto de vista diferente, né? Exatamente. Eu cheguei agora há pouco tempo da Patagônia Argentina, a gente foi para lá com 12 carros, ou seja, é uma viagem de 6 mil quilômetros para ir, 6 mil para voltar. E você gerenciar uma equipe de 12, mais os agregados, é complicado. E a intenção da galera é sempre ver neve, né? Então, assim, o cara sai daqui já com esse pensamento. Aí, de novo, cai naquela. Não tem como eu dar garantia para ele de que ele vai ver aquilo ali. Exatamente. Né? Eu não sei se vai nevar. No nosso caso é o resultado, que o aplicativo vai ter usuário, vai vender. Não sei se vai nevar quanto da forma do vídeo que ele viu que estava lá. Exatamente. Naquela época, né? Então, assim, é bem complicado. Garantia é um negócio bem complicado porque a experiência ela tem que correr por si só, né? E deixar fluir, né? E me conta aqui, já teve algum cliente, assim,
pé no xarope, caramba. que deu trabalho a viagem Caramba, inteira, enchendo o cara. saco, reclamando. Olha, reclamando, principal, reclamando. Repito, graças a Deus, foram poucas experiências. Porque a turma sempre, cada expedição sempre tem uma turma grande. Mas tem, né? Sempre tem, cara. Sempre tem. No nosso caso lá, a gente tem mais de 2 mil projetos e menos de 0,8% dá problema. Mas sempre tem um ou outro que reclama, sempre que não entende, que você explica e não entende, exatamente. E reclama e espera outra coisa, isso é complicado. No meu caso, o próprio grupo às vezes dá uma colocada naquele cliente para fora. Entendi. Dá a própria galera uma rechaçada nisso. A própria galera entende que ele não tá fazendo parte do quadro ali, sabe? Ele tá um pouco afastado, ele tá reclamando demais de algo que não faz sentido. A própria galera coloca para fora, né? Entendi. Mas tem. Bacana. Me fala um pouquinho agora, Serginho, voltando para a parte de experiências. Como que é as experiências adjacentes, né? Então, você tem ali o trajeto, tem a viagem, tem tudo mais, mas aí tem alimentação, tem hospedagem, tem, sei lá, algum evento, alguma coisa que tem ali no meio do caminho. Sim. Você planeja isso tudo também? Planejo tudo isso também. Faz parte da experiência. Planejo. Principalmente a alimentação eu levo sempre pelo que eu tenho também como gosto meu. Legal. Né? É claro que a gente tenta sempre mesclar alguma coisa melhor com alguma coisa mais simples, né? Para ter essas experiências também. Uma pessoa comer uma comida caipira num lugar, mas no outro dia um bom restaurante numa cidade que vai passar, enfim. Né? E as hospedagens a mesma coisa. Tem locais que você não tem como ter muita escolha, as opções são poucas. Né? O Jalapão, por exemplo, é um lugar muito simples. Né? A Canastra é um lugar muito simples. A Chapada dos Veadeiros é um lugar simples. Então, assim, não dá para você ficar escolhendo alta gastronomia em lugares assim. Tem pouca opção, na verdade. Né? E até hotéis também. Né? Esses lugares estão melhorando muito. A Canastra, hoje mesmo, a Serra da Canastra aqui do lado, você tem hoje opções de hospedagem ali de R$200 a R$2.000. Então, a pessoa pode escolher um leque desse, né? Por exemplo, não, eu quero algo mais simples. Não, eu quero algo do top, né? Então, dá para escolher. Então, eu tento sempre mesclar no meio do caminho, algo que não desagrada nenhum nem outro, sabe? E geralmente o pessoal fica no mesmo local. Sim, mas geralmente também eu pego de hotéis dos melhores da região, não o melhor de todos, porque é desnecessário. Você vai andar o dia todo, você não vai ficar dentro de um hotel, mas sempre uma margem bacana de lugares para ficar, né? Para não ter reclamação mesmo, para evitar reclamação. Bacana. Voltando para o nosso paralelo, eu acho que isso a gente enfrenta muito também, né, Ian? A gente tem uma série de opções também no mercado, de gateway, por exemplo, de integração, de forma de desenvolvimento. E se a gente for escolher sempre o melhor, no nosso caso a gente tem a questão do custo também, mas tem a questão do prazo. Sim. Né? E quando o foco é a experiência de lançar um projeto, né, isso pode prejudicar, né? E o projeto não sai nunca do papel. Aí seria um paralelo. É uma analogia boa. Exatamente. Sim. Ian, fala um pouquinho de como é que é essa questão que a gente enfrenta também e como que a gente posiciona isso para o cliente, trazendo para ele, olha, isso aqui é uma opção que vai viabilizar o tal do MVP. Explica o MVP aí para a gente. A ideia, né, de lançar um aplicativo é a pessoa conseguir ter a melhor experiência no melhor tempo possível para que ela consiga entrar no mercado e realizar o objetivo, que é a marca crescer, lançar para o usuário uma nova experiência de uso, de aplicativo, uma solução nova para ele. E o ideal nesse processo tem várias opções de construção, desde linguagem de programação, serviço externo de pagamento, por exemplo, que contratam várias opções do mercado. Às vezes tem um serviço mais simples que atende à regra de negócio dele, mas ele quer um serviço mais caro, com uma implementação mais demorada, que às vezes demora até mesmo o tempo de aprovação, para a pessoa provar que o aplicativo dela consegue utilizar, vai viabilizar, vai rentabilizar naquela aplicação. Então, é muito importante escolher os parceiros certos no momento do desenvolvimento para que ela consiga ter experiência final o quanto antes do lançamento e que esse caminho seja o mais suave possível, para que tenha ótimas escolhas, para que ela consiga realmente atingir o objetivo com o menor custo e o menor tempo possível. É a mesma regra, não é nem o menos, nem o mais top. Tem que ser o meio termo. Nem o pior, nem o melhor. Exatamente. Porque se for pior, beleza, não vai ter um resultado interessante. Exato. Mas se for melhor também, o prazo e o custo aumenta demais. Exatamente. Aí deixa de fazer o objetivo. Exatamente. Esse é um ponto. Serginho, fala agora pra gente um pouco de alguma experiência, assim, essa que foi a mais legal. Eu quero saber como é que foi o planejamento, quero saber como é que foi o planejamento dessa experiência específica.
Certo. Do planejamento, a experiência até o final e o feedback dos clientes. Quero saber ela completa. Cara, então, é até difícil escolher uma que foi. Vai ter que escolher uma. Nossa, tantas. Mas eu vou de tudo isso aí, de muita coisa que eu já rodei, eu vou voltar pro meu, que eu chamo de meu quintal de casa, que é a Serra da Canastra. Serrinha. Aquilo ali é a paixão. Inclusive, amanhã cedinho eu tô zarpando pra lá. Legal, hein? Paixão da minha vida tá ali. E ali, cara, ali pra mim, assim, é uma experiência que parece que toda vez que eu vou é a primeira, sabe? Lá é muito rico. E parece que cada vez que vai lá tá diferente, né? E a canastra é muito grande, né, Rafa? Muito então, grande. assim, você já conhece bem lá também. Eu que vou lá, por mais de 15 anos que eu vou na canastra, eu não conheço ela toda ainda, né? Então, assim, é um local muito rico de natureza linda, né, cara? De cachoeiras maravilhosas, né? Não sei se são mais de... Não, vou falar bobagem, não vou nem citar número não, mas é muita cachoeira catalogada, muita. Cada região tem as suas, né? Então ali para mim realmente é uma experiência assim que a pessoa fala, você voltaria? Eu falo, não, tanto voltaria que estou voltando amanhã. Legal. Né? Ali para mim realmente é uma experiência que eu quero continuar enquanto vida eu tiver. Esse seria o carro-chefe da tua empresa. Cara, o carro-chefe. É o carro-chefe. Muita gente, por ser daqui, as pessoas sempre procuram aquele caminho que você tem mais conhecimento, né? Legal. Claro que eu não vou dizer que eu conheço a Patagônia Argentina da mesma forma que eu conheço a canastra, né? Quanto mais você vai, você começa a conhecer mais. Mas a canastra, por ser o quintal de casa, as pessoas já me identificou muito com a canastra. Quer ir para a canastra, já liga. Fala, que dia que tem expedição para lá, né? Então, assim, já ficou meio que Serginho da Canastra, né? Já meio conhecido assim, né? Trollando por aí. E do Jalapão também. Mas a canastra sem dúvida, meu destino preferido sempre vai ser a canastra. Legal. E qual foi a última expedição que teve pra lá, que você montou assim? A última tem uns 5 meses, 4 meses atrás. No começo do ano, mais ou menos. No começo do ano, né? No começo do ano. A pandemia estragou muito, né? Assim, a gente teve que dar uma parada durante a pandemia. Aí quando começou a passar toda essa onda, falou, não, agora pode voltar ao turismo normal. Aí a gente voltou a fazer, né? Fiz a Patagônia primeiro, voltei, a gente fez a Canastra primeiro, depois foi a Patagônia. E amanhã tem uma outra. Amanhã é a expedição? É a expedição. Legal. Amanhã, como tá o grupo? Quantas pessoas? Não, cara, o grupo lá, nessa não é tão grande, porque mesmo eu divulguei pouco. Vai ter um festival de balão lá, muito conhecido. Vai ser agora? Vai ser agora, começa amanhã. Poxa, lá então, isso assim, é bom. foi Tem que ir, então. Cara, vai estar fenomenal. Vai o tá festival legal. de balão é lindo lá, bom. vale muito a pena conhecer. Então, assim, foi para ser um grupo pequeno mesmo, pra gente, uma galera, não é para dar muito trabalho mesmo, porque eu quero curtir. É a minha primeira experiência no Festival de Balão, já é a 8ª edição, mas é a minha primeira. No último eu fui. Foi Você legal foi? pra caramba. Eu não conheço, então legal. eu já quero ir para me aproveitar um pouco também, então eu quero ficar mais sussa. Bacana. Vai ser uma expedição e umas férias ao mesmo tempo. Agora, final de setembro, começo de outubro, tem Jalapão de novo. Vai ter Jericoacoara no meio de outubro, Lençóis Maranhenses lá para novembro. Então, a gente não para, não. Legal. Motor a diesel não pode parar de criar burra, né? Exatamente. E não pode desligar. Não. Massa, Serginho. Cara, muito bacana. Deixa eu te perguntar. E quando você agora, falando mais de experiência de usuário, experiência de cliente de novo, quando você vai montar uma excursão, o que é o, assim, em resumo, o que é o principal que você quer entregar? Adrenalina, experiência, gastronomia, o que é? Cara, é uma junção de tudo, mas eu diria que o principal é emoção. Eu gosto de levar a galera em locais que o cara vai perder o fôlego pra ver. Memórias afetivas. Exatamente, sabe? É porque assim, você levar num restaurante, bacana, mas o Uberlândia tem restaurante bacana, né? Agora, aquela paisagem de tirar o fôlego, o cara vai ter que sair do sofá para ver. Né? Não vai ter como ele ver aqui. Né? Então, acho que o ponto maior que eu tento, até costumo, na hora que a gente chega no local assim, eu tá com um sonzão na última altura, para emocionar mesmo, massa. sabe? Então, o cara chegar num lugar daquele, ver um pôr do sol num lugar até eu tô arrepiando, com som rock de fundo. Isso faz a diferença. Isso faz a pessoa voltar e falar, putz, eu não reparava em pôr do sol, nunca tinha visto um pôr do sol, parado para ver, né? Eu acho que é a graça de viagens desse tipo. Ainda mais aquele cliente que é mais urbano, né? Que igual você falou, que não tem o costume de ir nesse tipo de experiência, o cara fica deslumbrado. Eu acho que a grande graça de viagens assim é você proporcionar isso para a pessoa, né? Fazer ela ver que aquilo ali acontece todo dia, mas que ela não parou para olhar, né, cara? Legal. Tem que parar para olhar um pouquinho. Legal. Isso é bacana. Maneiro. Bom, vou abrir agora pra gente fazer umas perguntinhas aí. Tanto você quiser fazer algumas perguntas para nós, os meninos aí quiserem fazer alguma pergunta. Quem quer começar? Eu começo. Gabes lança. E a questão de fidelizar
esses clientes? Cara, Eles voltam? Voltam. Tem gente que participou de mais de uma. Olha, é até engraçado essa pergunta, vou puxar ela para um lado cômico um pouco, que o Rafa me perguntou mais cedo se tinha algum cliente que já tinha dado trabalho, né? Sim. Cara, inclusive um dos que voltam sempre é um dos caras que vai me dar trabalho. Cara. É mesmo? Que interessante. E ele volta, cara, ele é até a picuinha dele, mas ele tá sempre fazendo expedição com a gente. É, que legal. Tem gente que eu já levei 4 vezes a expedição, né? E isso é bacana, porque se está voltando é porque valeu a pena. Exato. Né? E tem certeza. sim, tem a fidelidade sim. Tem, legal, bastante. Legal. Né? Aí, inclusive, eu já dou para esse cliente a preferência, né? Vou abrir uma expedição, já conto para ele. Tem expedição de tal ele já fica lugar, sabendo de antemão. Vão ser só tantas vagas, tantos carros. Se ele fechou, ele tem a prioridade. Legal. Quer mandar uma? Traçando mais um paralelo, né? Eu vejo que um cliente procura uma consultoria como a sua, por exemplo, você oferece uma experiência de consultoria. Da mesma maneira, né, que nós oferecemos a consultoria para a pessoa aprender o caminho. Dessas pessoas que compram a sua consultoria, o que você vê que é o ponto principal dela, do que você vende, que disponibiliza a pessoa, que vê a pessoa querer mais, voltar a ter essa recorrência, igual o Gabriel falou? Então, olha, eu penso que o pessoal chega com muito medo, sabe? Acho que a segurança. Segurança. Eu acho que o principal é a segurança. Eu acho que aí tem muito a ver com a área de vocês também, porque tudo que é novo gera medo, né? Medo do desperdício, né? Do investimento, do tempo, você vê assim, da dificuldade. O tempo, igual você falou agora, né, Rafa? Você fazer uma expedição longa, uma expedição para o Patagônia, por exemplo, que eu fiz agora recente, foram 23 dias. Longo. Então, assim, isso gera medo naquela pessoa que não tem costume, né? Eu acho que casa muito com a área de vocês também. Fala assim, peraí, eu quero fazer uma coisa bem feita, vai demorar porque não é rápido, né? Eu estou com medo desse resultado. Não quero ter desperdício. Não quero ver desperdício de tempo, de dinheiro, de energia, né? Então, acho que o pessoal procura geralmente pelo mesmo motivo, né? É a insegurança que leva ele a procurar quem tem uma expertise melhor que ele, né? Eu acredito que é mais ou menos isso mesmo, é a insegurança, sabe? Se fosse para me denominar um ponto só, seria a insegurança. Maneiro. Bom, acho que é isso. Quer fazer alguma? Cara, não, quero agradecer. Tranquilo. Valeu demais. Valeu A demais, hora que você me fez o convite, legal. eu ainda fiquei imaginando, falei assim, mas como que a gente vai casar uma coisa agora? E tem tudo, a gente vai pensar, tem tudo a ver. Tem tudo né? a ver, cara. A vida é Tem assim, né, cara? tudo a As coisas ver. vão, uma Tudo, engrenagem, tudo tudo gira em torno de tudo, né? Tudo conectado. Eu achei muito bacana, obrigado pelo convite, Rafa, obrigado aos meninos aí. É isso. Top. Show Não de sei bola. se eu posso mandar um abraço para a SFI, um Pode. abraço pra a galera me patrocina, tem que dar um Porra, abração. manda uma meia hora. Um abração para eles aí também. Então, assim, é muito bacana, tô sempre aí, sempre precisar é só dar o grito. Maneiro, show de bola. Sérgio, obrigado. Valeu, obrigado a obrigado. todo mundo. Pessoal, então foi isso. O podcast de hoje era justamente para traçar essa analogia. A gente vai estar sempre buscando analogias e paralelos para que vocês realmente entendam que o desenvolvimento de um aplicativo é como qualquer outra experiência, né? O foco de hoje foi falar de experiência de usuário, experiência de cliente. Então o Serginho trouxe isso muito nítido para a gente, como que uma experiência de uma expedição, de uma viagem, tem um paralelo totalmente parecido com a experiência de um usuário ao utilizar um aplicativo. O usuário, ele quer ter segurança, ele quer resolver o problema dele, ele quer ter clareza de informação, e é justamente isso que o Serginho mostrou pra gente que a empresa dele faz no ramo de expedições, né? Traz clareza, traz segurança, traz previsibilidade. Então, acho que toda experiência de usuário é isso, deixar o cliente focado no próximo passo, naquilo que ele vai ter pela frente. Se houver problemas, que a equipe apoie, né, esses problemas, ajude a resolver. E como o Serginho disse, o destino final não é o objetivo, mas toda a caminhada, todo o trajeto e a melhoria contínua e a evolução contínua. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu. Nossa.